Boa tarde a todas e todos. Quero inicialmente registrar minha satisfação em estar aqui virtualmente na Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros. Quero cumprimentar a Comissão de Reforma Tributária, na pessoa, inicialmente, de meus conterrâneos que a integram, seu presidente, deputado Reginaldo Lopes, seu integrante, deputado Newton Cardoso Júnior, bem como seu relator, cumprimentando o deputado Aguinaldo Ribeiro. Quero também parabenizar todos os palestrantes que me antecederam, fazendo nas pessoas dos professores Melina Rocha e Isaías Coelho, com os quais já tive a oportunidade de debater o presente tema em mais de uma ocasião. A minha fala será dividida em dois momentos. Num primeiro momento, eu irei demonstrar por que hoje no Brasil não se tem verdadeiramente um imposto sobre valor agregado nos moldes do exposto pela professora Rita Della Ferria e nos moldes do existente na Europa ou em qualquer lugar do mundo. E, na segunda parte da minha fala, eu irei demonstrar que é fundamental, para não dizer imprescindível, que se modifique o texto da PEC 45 ou da 110 para que efetivamente se implemente um IVA no Brasil. Porque o texto, da forma como está hoje, em que pese embasado nas teorias mais modernas, o texto, o que está escrito na PEC, não implementa no Brasil nenhum imposto sobre valor acrescido. E eu vou trazer também uma sugestão de redação que soluciona esse problema de modo bastante singelo. Tenho mais de 2 décadas de experiência, não apenas docente em matéria tributária, mas especialmente de produção acadêmica em matéria de ICMS, IPI, PIS e COFINS, e também de IVA europeu, e mais de 2 décadas de advocacia tributária em todos os estados do Brasil. Portanto, conheço a fundo os problemas que o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS trazem, seja sob o prisma teórico, seja sob o prisma prático. Com isso, passo à primeira parte da minha fala, que, obviamente, será breve, dentro dos 10 minutos. Nessa primeira parte, eu queria lembrar que o IVA não é novo. O IVA ele foi pensado inicialmente em 1918, na Alemanha, pelo engenheiro Carl von Siemens, que propôs ao Congresso alemão da época, ao parlamento alemão, a adoção de um novo modelo de tributação plurifásica não cumulativa. Sua proposta não evoluiu, porque von Siemens era opositor do Partido Nacional Socialista, mas ainda assim publicou um livro que existe hoje em raras bibliotecas no mundo, do qual tenho uma cópia, onde ele traz, em poucas dezenas de páginas, a sua proposta de tributação não cumulativa. O IVA ele é criado na França em 1948, porém, de forma plena em 1954, por Maurice Loret, que criou uma forma de tributar chamada tributo de pagamento fracionado, significando que cobra-se um pouquinho em cada etapa para que, ao final, o todo esteja dividido entre as diversas etapas, desde a produção até a venda final. No Brasil, essa sistemática foi inicialmente adotada no Imposto sobre Consumo, em 1958, e, posteriormente, na Constituição, modificada em 65, para o ICMS e o IPI. Qual é a grande vantagem desse imposto? É a neutralidade. A neutralidade concebida como o fato de a carga tributária ser a mesma, independentemente do número de etapas entre a produção e a venda ao consumidor final. Portanto, se alguém importa um bem para consumo final, ou se alguém compra esse mesmo bem no território nacional após ele ter passado pela indústria, pelo distribuidor e pelo varejista, a carga tributária tem que ser a mesma. Isso é um ganho em termos de princípio da igualdade tributária, falando de forma mais ampla, muito expressivo.
Qual é a desvantagem? Complexidade. Por trabalhar com mecanismo de créditos e débitos, esse imposto ele é de mais difícil apuração e, portanto, de fiscalização. Com essas palavras, o que eu quero dizer até o momento é: vale a pena, em prol da neutralidade, suportar-se a complexidade do IVA, desde que se alcance a neutralidade. Porque se o IVA não será neutro, é melhor, então, adotar o modelo que vigorava na Alemanha até 1918, que vigorava na França até 1948, que é o da tributação plurifásica cumulativa com alíquotas baixas, como era o PIS/COFINS cumulativo no Brasil. Tributa-se sobre o valor cheio de venda com uma alíquota baixa, fiscalização fácil, controle fácil, porém não neutro. O que aconteceu no Brasil? E esse é o problema central. No Brasil, a jurisprudência evoluiu de modo a não permitir o alcance da neutralidade no ICMS e no IPI. Então, embora concebidos como imposto sobre valores acrescidos, hoje tem-se uma situação na qual um comerciante, um dono de supermercado, não tem direito a se creditar do ICMS suportado na energia elétrica por ele consumida, o que é algo inconcebível em qualquer um dos 170 países onde se adota o IVA. Portanto, o ICMS é um meio IVA, assim como o IPI é um meio IVA. Estamos no meio do caminho entre a antiga tributação cumulativa, que vigorava na Alemanha e na França e que foi verdadeiramente substituída por um IVA, e o IVA efetivamente considerado. Então, nesse cenário, o que se tem? Na Europa, todos os custos, inclusive aqueles indiretos, geram crédito do IVA. Trarei aqui um exemplo do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia. Uma empresa aérea chamada Ryanair, em 2018, fez uma aquisição de uma concorrente. Posteriormente, a aquisição dessa concorrente foi vetada pelo CAD europeu, por razões concorrenciais. A compra teve que ser desfeita. Nessa operação, a Ryanair contratou consultores que pagam IVA, contratou advogados que pagam IVA, e em que pese essa operação de compra não ter sido concretizada por razões concorrenciais, em que pese ela não ter gerado saídas tributadas pelo IVA, a Ryanair teve o direito, assegurado pelo Tribunal de Justiça Europeu, de se creditar do IVA que foi suportado por todos os seus contratantes, advogados, assessores financeiros, etc., para realizar essa operação que pretendia ampliar a base de aviões da empresa, a base de clientes da empresa, mas não conseguiu. Então, na Europa, tudo que indiretamente repercute no preço gera crédito. No Brasil, apenas alguns custos diretos geram crédito, de modo que não é correto dizer-se que hoje, no Brasil, nós temos IVA. Nós tínhamos a pretensão de ter, mas, lamentavelmente, não o temos hoje. E com essas palavras, eu passo a segunda e última parte da minha fala, na qual eu irei propor uma modificação nos textos das PECs que estão sob análise, para que, efetivamente, nós possamos criar um IVA no Brasil, momento a partir do qual todas essas discussões, se é o IVA do país A, B ou C, passam finalmente a fazer sentido. E me permito aqui trazer a proposta que projetarei. Indago se Vossas Excelências conseguem ver os slides. Muito bem, obrigado. Qual é a proposta? Ou melhor, qual é o problema? Hoje nós não temos IVA no Brasil porque a Constituição está redigida da seguinte forma: o ICMS ou IPI será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Ao ler esse enunciado, o Supremo Tribunal Federal disse: o legislador pode, se quiser, restringir o crédito,
da forma que desejar. Essa é a verdade, e pelas necessidades de caixa, seja da União, seja dos estados, o crédito foi restringido no IPI, no ICMS e no PIS e COFINS. Por isso, nós não temos um IVA. Qual é a redação tanto da PEC 45 como da PEC 110 para adotar o IVA? É idêntica da Constituição de 88. A reforma, neste ponto, e digo, claro, muito respeitosamente, a reforma não reforma aqui. Só que aqui é o coração do imposto. Se eu não mudo o coração do imposto, eu não mudei nada. De modo que não adianta sustentar que a lei complementar resolverá, porque hoje a lei complementar poderia resolver no ICMS, e não resolve. Hoje a lei ordinária poderia resolver no IPI e no PIS e COFINS, e não resolve. Portanto, para que essa proposta avance como uma proposta que vai verdadeiramente implementar um IVA no Brasil, o que nunca se conseguiu, é preciso que se mude a redação da Constituição, o que nem a PEC 45, nem a PEC 110 fazem, no ponto mais fundamental deste imposto. Qual é, então, a solução? Modificar a Constituição, fazer uma reforma que efetivamente traga para o texto constitucional brasileiro a neutralidade tributária garantida pelo IVA, que justifica a sua adoção como um tributo efetivamente complexo, de difícil controle e de difícil apuração. Sugestão aqui trazida: adotar a redação baseada na diretiva IVA europeia, porém atualizada, já para que não tenhamos os problemas que a Europa enfrentou. Qual seria a redação? Seriam 2 parágrafos para substituir o texto, que está sendo mantido, reitero, idêntico ao da Constituição de 88, onde o Supremo Tribunal Federal já leu, já interpretou e já disse que aquilo ali não garante nenhum tipo de IVA, garante um imposto medianamente não cumulativo, o que não é o que se almeja, creio eu, por ninguém que aqui está. Primeira parte, é preciso fixar o princípio reitor do IVA. O princípio reitor do IBS, no caso, é o da neutralidade vertical, pelo qual o montante devido a título de tributo será exatamente proporcional ao preço final do bem ou serviço, independentemente do número de etapas existentes entre o início da prestação ou da produção até a efetiva aquisição pelo consumidor final. Aqui, nesse primeiro ponto, enuncia-se um princípio. Qual é o fim a ser alcançado? E no segundo e último ponto, disse qual a regra. Como será alcançado o fim? Em cada operação, o imposto sobre bens e serviços é exigível somente após prévia dedução do montante do imposto que tenha incidido sobre todas as aquisições que impactem o preço desse bem ou serviço, estejam tais aquisições direta ou indiretamente relacionadas com a atividade empresarial. Adotando-se essa redação, traremos um grande avanço para a nação, que é ter, por primeira vez em sua história, um imposto sobre valor acrescido, o que até hoje não conseguimos ter e que a atual redação da PEC 110 ou 45 não traz e, portanto, nesse sentido, vem a minha contribuição, trazida de forma muito respeitosa, porém com base em toda a experiência que tenho sobre o assunto. Com essas palavras, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e me coloco à disposição da comissão. Obrigado, professor André Mendes Moreira. Foi a indicação do nosso querido deputado Nilton Cardoso Júnior. Obrigado. Próximo orador,